Doutor Melo, a IBM faz pesquisas para a tecnologia da informação em todo o mundo. São vários laboratórios, o senhor lembrava isso agora. Mas apenas 4 laboratórios têm trabalhos e pesquisas destinadas, dedicadas ao agronegócio. Quais são esses 4 laboratórios que a IBM tem no mundo trabalhando para o agronegócio? São 4. O principal seria o do Brasil mesmo, por causa da nossa liderança mundial em agricultura. Daí temos o laboratório da África, em Quênia e na África do Sul, e temos o laboratório da Índia trabalhando nesse espaço. Nós temos um nos Estados Unidos, o senhor ressaltou agora há pouco, são 4 laboratórios, mas o senhor dizia que o do Brasil é o mais importante. O que a IBM vê no Brasil para investir em pesquisa voltada para o agro? A tecnologia da informação já chegou ao campo? Já chegou ao campo e chegou rapidamente. A digitalização do campo está se tornando pervasiva mesmo. A gente vê hoje desde tratores bem instrumentados, às vezes até com 10 computadores medindo coisas diferentes no trator, por exemplo. Nós temos gado, nós temos satélite, nós temos drones, nós temos sensores de temperatura, estações. Então, a quantidade de informação que está sendo gerada no campo hoje permite nós termos o que a gente chama um campo virtual. E esse campo virtual te permite a visualizar e gerenciar e tomar decisões que pode ganhar muita produtividade no campo. Agora há pouco eu abordava com o senhor um questionamento no mercado, algumas dúvidas em relação ao investimento em tecnologia da informação voltada para a biotecnologia e voltada para a gestão. No Brasil, todo o trabalho com computadores, para falar de modo mais simples, com tecnologia da informação, com telefones celulares, com aplicativos, é só voltada para a gestão? Não, nós fazemos também a parte, eu diria, genética, né? A gente faz muita pesquisa em bioinformática. A gente começou com bioinformática há muitos anos atrás, inclusive esse projeto do genoma humano foi feito em parceria com a própria IBM, para fazer o sequenciamento genético humano. E hoje nós estamos usando tecnologias similares para fazer não só o sequenciamento de plantas, mas também o mapeamento entre o que significa, qual a expressão de um gene numa determinada planta. Por exemplo, cana-de-açúcar, você tem a distância entre os nós, a espessura, a quantidade de açúcar, tudo isso tem uma relação direta com a expressão genética. Então, nós estamos usando tecnologias, inclusive no próprio campo, para adquirir essas informações físicas e fazer esse mapeamento que cientificamente nós chamamos de mapeamento genético fenótipo entre plantas e a genética delas. A IBM é uma empresa conhecida mundialmente por ser uma empresa de ponta, sempre investindo em pesquisas avançadas. E é uma empresa de ponta até hoje no mercado, em que pese a concorrência que existe com diferentes empresas no mundo. O senhor diria que o agronegócio ele vai depender cada vez mais do mundo digital? Eu diria com certeza. Nossas pesquisas internas indicam que existem ganhos potenciais entre 30% a 100% de produtividade no campo se você usar uma combinação de tecnologias para a parte genética, para a parte de manejo, para a parte de gestão. Então, se você plantar a planta certa, no solo certo, no clima certo, e a planta certa é que tenha uma expressão genética resistente ao clima local, às pragas locais, no solo e no clima certo, você pode, em alguns casos, duplicar a sua produtividade. Então, para nós chegarmos lá, a tecnologia vai ser fundamental para permitir esse aumento. No Brasil, nós já fizemos muito disso de adaptação do cerrado, a Embrapa mesmo fez várias pesquisas, não só de adaptação genética, como também de mapeamento de solos, mas isso ainda tem muito potencial, porque muito hoje, por exemplo, nessa parte genética, é feito de tentativa e erro. Você tenta plantas diferentes, plantas centenas, milhares de plantas num determinado solo, às vezes acompanha durante um período, às vezes se é a floresta, por exemplo, durante anos, para ver qual clone que está se desenvolvendo melhor naquele clima. O que se sai melhor. Então hoje
Com esse conhecimento genético e de campo e de mapeamento, você consegue fazer essas simulações de uma forma computacional e ajuda a acelerar esse processo que hoje ainda é muito lento. A velocidade dos computadores é que permite você acelerar esse processo. Exatamente, é precisar de computadores com os algoritmos e com esses dados que nós vamos coletando praticamente em tempo real no campo, vai permitir um gerenciamento ponta a ponta. Não só dentro da porteira, mas fora da porteira também, né? Porque, por exemplo, se você é uma companhia hoje e fala que você vai plantar uma determinada espécie, talvez de eucalipto, eu pergunto, se eu tiver que comprar uma fazenda, qual o melhor lugar do Brasil para comprar uma fazenda para ter maior produtividade? Então, não é só dentro da porteira, é um processo de selecionamento de áreas que o clima seja melhor para uma determinada espécie, para uma determinada produtividade e é para atingir um próprio mercado, às vezes, local, ou seja, produção de papel, ou seja, produção de soja. Ou seja, a gestão da porteira para fora. Exatamente. Então, nós temos muito ainda para fora. Se você olhar o gargalo logístico que nós temos no Brasil, como é que nós podemos melhorar, otimizar o gargalo logístico também? A agricultura hoje, com algumas tecnologias como blockchain, você permite fazer o rastreamento desde o campo, do grão ou gado, até a mesa, né? Nós chamamos isso é uma rastreabilidade total. Rastreabilidade. Então você garante também qualidade de comida, você garante otimização logística e otimização dentro da porteira para que ali você tenha o melhor manejo, a escolha... E obtenha a melhor rentabilidade possível. Exatamente. E que essa é uma outra área que é fascinante, a área de como você usa esses dados que vai sendo coletados para você gerenciar seu risco. Né? Porque se você sabe que você teve um verão muito quente, qual seria a melhor plantação? Né? Você vai plantar milho, você vai plantar soja, dado que você já plantou historicamente, dado o valor da commodity no mercado, que existe uma previsão de demanda. Isso começa a ficar muito mais parecido com uma decisão financeira associada com a sua, vamos dizer, tolerância de risco e maximização do teu retorno do seu investimento. Agora é a pergunta que sempre, vamos dizer assim, é fundamental quando se fala de ciência e tecnologia. O produtor brasileiro, esse que nos acompanha agora, doutor Melo, está preparado para esse mundo digital dentro da fazenda, lá dentro da propriedade, ou ele ainda está distante disso? No Brasil existe todo um espectro. Eu tenho visto fazendas hoje extremamente preparadas. Por exemplo, se você olhar essas fazendas no Nordeste que exportam melão para a Europa, a quantidade de tecnologia ali é fantástica, estado da arte comparado com qualquer país do mundo. E existe, é claro, várias, vamos dizer, produções mais familiares que não têm tanta tecnologia. Mas essa é a parte que, por exemplo, tecnologias como a IBM está desenvolvendo, a parte cognitiva, de permitir acesso à informação via celular, que uma pessoa possa perguntar qual é o melhor solo, qual é o melhor fertilizante para essa produção familiar que eu vou ter aqui, vai permitir cada vez mais uma educação melhor e acesso ao entendimento dessa tecnologia via cooperativas também. Então, tem todo um espectro. Mas esse é o trabalho da IBM, esse é o seu trabalho hoje, pesquisar a melhor maneira de chegar essa informação até o produtor. Esse é um dos aspectos, que é mais da parte, vamos dizer, de dar acesso à informação já até disponível. Se você olhar hoje, nós temos uma literatura imensa sobre a produção, sobre genética, existem companhias no Brasil que vêm coletando dados por mais de 50 anos sobre a produção deles. Como é que você usa esses dados para prover uma informação que diminua o risco de um produtor? Esse é o seu trabalho? Isso é parte do nosso trabalho. Quer dizer, o centro de pesquisa da IBM está preocupado em tirar essa informação, vamos dizer, da gaveta e levar ao produtor. Exatamente. Informações que podem dar melhor educação, melhor gestão, redução de risco,
No final do dia, o produtor, ele toma, em média, quase 2.000 decisões ao longo do ano. Ele quer saber o que eu faço amanhã, vai depender do tempo. Nós adquirimos uma companhia chamada de Weather Company. Então, nós podemos prover serviços que estejam relacionados a tempo, por exemplo. Nós podemos prover serviço que esteja associado com a história de produção. Então, existe uma série de serviços em agronegócio que nós podemos auxiliar e a IBM vê isso como um potencial interessante. As pessoas que têm mais de 40 anos, 45 anos, como eu, lembram da IBM como fabricante de máquinas, né? Mas a IBM é mais do que uma fabricante de máquinas, não? Muito mais. A IBM hoje, globalmente, ela tem 105 anos. O Brasil, por falar nisso, foi o primeiro lugar que a IBM se posicionou fora dos Estados Unidos. O ano que vem nós vamos fazer 100 anos aqui no Brasil. E um fato importante de companhias centenárias como a nossa é que você tem que se reinventar praticamente a cada 10 anos, né? Nós vendíamos tecnologias do tipo relógio, tecnologias como cortador de carne, esse tipo de coisa. Evoluímos para computadores, supercomputadores, e hoje nós estamos evoluindo por uma época em que a computação cognitiva, nós acreditamos que vai ser uma grande aposta do nosso negócio. E parte disso é por causa dessa geração de dados que hoje, por humano, é quase inabsorvível, né? Se você volume muito grande. É um volume muito grande. Então, o que nós estamos fazendo é praticamente aumentar o teu potencial cognitivo. Por exemplo, você consegue ler, talvez, um jornal, 10 artigos no dia, se você passar o tempo todo fazendo isso. Mas nós temos tecnologia hoje que consegue ler milhares de artigos por dia, quer dizer, aumentando tua habilidade cognitiva de ler, e ao invés de ler mesmo, você só faz as perguntas que você gostaria de entender dentro daqueles artigos. Você lê aqueles artigos ou lê o jornal para entender algumas coisas que para tomar decisões ou para se informar. Então, isso te permite, após você ler milhões, por exemplo, nós começamos isso com medicina, nós tivemos habilidades de ler 23 milhões de artigos, tudo que já foi publicado em medicina até hoje. Então, o médico hoje, ele consegue perguntar qual é o melhor tratamento para um câncer de mama quando existe um perfil genético do câncer que é tal. E vai dar essa informação sabendo que 8.000 artigos foram publicados ontem. Ou seja, então, é rápido, é uma apuração rápido e atualizado. Então, nós estamos evoluindo para um mundo em que essa geração de dados, seja de satélites, seja de drones, seja de gado instrumentado com esses tags, vai estar tudo disponível. Há um volume que vai ser muito difícil para uma pessoa só olhar todos esses dados. Mas para a máquina não. Mas para a máquina sim. E isso a máquina vai poder permitir te dar respostas que sejam importantes. Resumindo, a máquina vai mastigar a informação para quem está lá e não dá conta de tanta informação. Exatamente, e que quer tomar as decisões que querem tomar sem ter que ter que ter um doutorado em analítica de dados, né? Bom, você está ouvindo o professor Ulisses Melo, ele é diretor do Centro de Pesquisas da IBM no Brasil. Já deu uma pincelada na proposta da IBM, né, como o Centro de Pesquisa vê o futuro no agronegócio. Essa é uma primeira de algumas entrevistas que o professor deve voltar na nossa programação, abordando alguns aspectos específicos das pesquisas que a IBM faz aqui no Brasil, direcionadas para o homem do agronegócio. Por enquanto, ficamos por aqui. Tem as ideias. O mundo digital avança na fazenda. Avança ou não avança, professor? Avança, vai avançar e vai mudar o perfil do produtor brasileiro. Bom, tá aí, né? Vaticinou o pesquisador Ulisses Melo. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco e aguarde. Durante os próximos meses, o professor Ulisses volta aqui e vamos comentar sobre a invasão digital na propriedade rural. Eu encerro por aqui, voltamos ao programa.